Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você em tudo. Que Deus conceda o que deseja o seu coração. Que Ele entre com providência e Ele é o Deus provedor. Cante louvores ao Senhor e confie na providência dEle. Passa no teste da necessidade. Dá a resposta certa. Deus é poderoso para te suprir. Dê uma resposta de fé. Responda com a fé. Quebra um padrão que sempre te escravizou e manteve você no mesmo lugar, talvez por muito tempo, como eu já ouvi gente me contar a vida inteira. A pessoa manteve um padrão derrotado. Toda vez que ela enfrentava a mesma prova, passava pela mesma situação, pelo teste da necessidade, ela fracassava. Ela reclamava, se desesperava e saía em busca de fazer ao seu modo, igual Abraão. Abraão saiu direitinho. Quando veio o teste da necessidade, ele desceu para o Egito. Ele desceu. Ele agiu como todo mundo age. Né? O que as pessoas aí, sem esperança, sem Deus, aquelas que não são prisioneiras da esperança fazem? Cedem, se vendem, fazem coisas que não são íntegras, não são corretas, não são justas, que nunca resolveu a vida delas, nunca foi a saída, mas só agravou. Tem pessoas que elas cavaram uma cova. Elas nunca saíram do problema, porque elas sempre ficaram... Por que elas sempre ficaram no mesmo lugar? Porque elas sempre agiram da mesma forma, elas deram sempre uma resposta carnal, não uma resposta de fé. Deus responde fé. Deus não responde necessidade. Ele não vai responder uma necessidade por uma necessidade. Ele vai responder a fé. Você tem que parar e dar uma resposta de fé. Você tem que parar e dizer, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, né? Se não fizer, vai continuar sendo Deus. Nada é difícil demais para o Senhor. Nada é impossível. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Então, dessa vez eu vou ser fiel. Eu estou sendo tentada a agir do mesmo jeito que eu sempre agi. A descer para o Egito, a criar um meio, a agir na carne, a me vender, a quebrar princípios, a não ser íntegra. Eu estou sendo tentada a fazer o que eu sempre fiz. E você sabe por que eu tô ainda falando e estou lembrando? E eu estou repetindo o que alguém me contou. Que toda vez que ela passava pelo teste da necessidade, ela fazia empréstimos, ela pedia emprestado,
Isso quando ela não tinha mais crédito nenhum. Porque enquanto ela tinha cartão, ela estava fazendo. Aí, quando ela não tinha, ela ia pedir emprestado. Ela tentava fazer alguma coisa no nome de alguém. Então, a crente foi escandalizando a família. Porque aí ela ia pedir para o ímpio o cartão emprestado, o nome. E assim era a vida. Quando não dava mais para pedir para aquele, ia para outro. Sem contar os momentos em situações que ela não foi íntegra, ela fez pequenos desvios no trabalho. Ela fez o que ela não podia fazer. Resultado: ela escandalizou, né? Ela mostrou que não havia diferença nenhuma na vida dela. Ela estava, né, servindo, teoricamente, né, servindo o Senhor. Mas ela não estava servindo o Senhor. Ela estava ali na igreja. Mas obedecendo ela não estava. E, obviamente, quando você é um morno, o Senhor te vomita, você não vai sair do lugar. Quando você não crê, você não obedece, sua vida não vai andar. E aí, ela não tinha crédito para falar nada para ninguém, porque, né, ela não tinha um testemunho. Por fim, ela teve que confessar os pequenos desvios do trabalho, que ela fez no trabalho. Ela teve que recomeçar, porque não tem jeito. Um dia, se você quiser ter uma grande vida, você vai ter que se submeter a Deus, você vai ter que crer. E olha que coisa terrível, por um momento, ela aí se fazia de vítima, que aí ela jogava para todo mundo, que as pessoas não ajudavam, ou que ela ganhava pouco, e não sei o quê. E, na verdade, não era nada disso. Porque, peraí, faça Deus te honrar, ué. Quem planta, colhe. Planta boa semente que você vai colher. Quem planta, colhe. A pior coisa é uma pessoa terceirizar. Ela não é autorresponsável. Ela acha que alguém tem que dar algo para ela. Ela assume a condição de filho eternamente. Você tem que me dar. Você tem que fazer por mim. Você tem que me ajudar. O que você vai fazer por mim? O que você vai me dar? E me dê mais, e me dê mais. Alguém tem que fazer por ela. E essas pessoas não vão longe. Elas vão estar sempre amargas, cheias de inveja, frustradas. Por quê? Porque elas não fazem o que elas têm que fazer e ainda se revoltam. E ficam dando tiro para tudo quanto é lado. Né? Alguém vai ter que fazer algo por mim. Não, ninguém tem que fazer nada por você. Você tem que se levantar e assumir responsabilidade. E chamar a atenção de Deus através da sua fé. Dar condições para Deus honrar você. Parar de fazer o que você sempre fez que não te levou a lugar nenhum. Então essa mulher teve que entender. Enquanto ela não decidiu ser realmente fiel, rigorosa, a vida dela não mudou. Ela teve que se encontrar, assim, num beco sem saída. E para onde ela olhava, a família toda também arruinada. Ela não tinha para onde correr.
Ou ela ia buscar a Deus, ou ela não ia chegar um momento que ela não ia ter nem onde morar. Ela ainda via que a misericórdia de Deus estava lá. Que Deus ainda estava provendo meios para ela. Mas ela tinha um padrão errado. Ela tinha que se libertar e aprender a confiar em Deus, porque a mentalidade da carne é morte, do espírito é vida. Quem planta na carne colhe destruição. Quem planta no espírito colhe vida eterna. Se toda vez que você é testado, você ceder para a carne, você vai descer para o Egito, você vai fazer o que todo mundo faz. Fazer como você sempre fez, que nunca funcionou. E aí, ela disse que ainda teve um período que eu preguei muito. Seja fiel até a morte, paga o preço. Paga o preço. Você vai ter que... O preço que você não pagou lá, você vai ter que pagar agora. Porque a misericórdia do Senhor ainda está cobrindo você. Pode chegar um momento que você realmente não tenha mais saída. Não tenha. Como ela viu, uma irmã dela que chegou num ponto que foi para dentro da casa da mãe, a maior humilhação. E assim, tiveram que arrumar emprego, o que dava, bico de lá e de cá, e sendo humilhados, por quê? Porque estavam morando, o marido, a sogra pesava a vida do marido, e sabe, vergonha de tudo quanto é tamanho, e ela estava vendo assim, o que eu vou fazer se eu não me humilhar? Ela estava vendo para onde ela ia, a vida dela estava caminhando também. Para aquele fim. Quando ela olhava para a vida da irmã e via a mãe reclamando, né? Esse povo está aqui dentro, esse povo só come, não me ajuda. Ela logo pensava, meu Deus, se eu não der conta de ficar onde eu estou, eu não sei o que vai ser da minha vida. E aí ela decidiu pagar o preço. E toda vez que ela era tentada, e como o diabo tinha vencido ela naquela área várias vezes, então a luta foi grande. Mas à medida que ela foi dando uma resposta de fé, Deus foi honrando, e ela foi sendo provida, e as coisas foram se alinhando, se acertando, até que ela venceu aquilo. E, inclusive, foi maravilhoso, porque ela venceu, se tornou um testemunho para essa irmã, para a família toda, adquiriu autoridade, mudou, a vida mudou. Mas, enquanto ela não deu uma resposta de fé, não saiu do lugar. Então, é assim. Enquanto nós não damos uma resposta de fé, a nossa vida não sai do lugar. Em nome de Jesus. Não faça como Abraão, que no teste da necessidade ele não passou. E desceu para o Egito. E pegou problemas. E atrasou a vida dele. Só atrasou. Quantas vezes eu vejo pessoas atrasando a vida, que poderiam estar lá na frente, vivendo resultados diferenciados. Gente que a gente vê que tem tudo. Tem tudo. Tem imagem, tem uma inteligência, tem capacidade, tem. Mas a pessoa não acredita. E ela não dá uma resposta de fé. Sabe? E essa mulher disse também que ela era tola.
ela não agia com sabedoria dentro da casa dela. E que ela era muito responsável por muito que eles estavam vivendo. Porque muitas vezes ela tinha ataques e aqueles desequilíbrios, e aí saía, eu tenho que fazer alguma coisa, e fazia sempre bobagens, ao invés de correr e orar, porque há momentos que a melhor coisa a fazer é orar. Ó, deixa eu te contar uma história minha. Eu já contei várias vezes isso aqui, que eu estava com a minha despensa vazia. Assim, tinha pouquinha coisa. E aí chegou alguém que não tinha nada. Mas eu tinha um filho doente, um outro pequenininho, e zero de previsão, sabe? Quando você não tem nenhuma previsão de que algo possa acontecer. E eu fui lá e dividi o que eu tinha. E quando aquela mulher foi embora, que ela estava até com a minha mãe ali, e foi para orarmos. E nós oramos e eu vi a necessidade dela dividir o que eu tinha. E quando elas foram embora, eu fui para aquela despensa e eu orei. Falei, Senhor, a sua palavra manda a gente doar. Eu dei o pouco que eu tinha. Eu só tenho o Senhor. Mas se o Senhor abençoar a nossa vida, o Senhor pode preparar um cliente, um negócio, uma venda para o Osmar. O Senhor pode abrir uma porta. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Abre uma porta. E aquilo foi forte, sabe? Eu sabia que Deus queria que eu orasse sobre aquilo. E que eu confiasse, porque eu dei meu passo de fé. E eu orei para que Deus abençoasse, abrisse portas, para que Ele enviasse clientes, que um podia definir. E foi exatamente isso que aconteceu. 15 dias depois, já contei isso aqui várias vezes, eu não tinha lugar. Ali dentro da minha despensa não tinha lugar. Eram caixas. Porque foi exatamente assim, um cliente grande fechou a venda de um imóvel, uma comissão muito boa, que acertou tudo que a gente precisava acertar. Fizemos uma compra enorme, mas enorme, que dentro, a despensa era pequenininha, e aquelas caixas ficaram do lado de fora. Era muita coisa. Então, você tem que dar os passos de fé e confiar em Deus. Mas ir pelas vias de Deus. Pelo caminho da fé. Você não pode descer para o Egito e achar, quer dizer, fazer o que todo mundo faz, que pessoas comuns fazem, e achar que a sua vida vai andar. Fazer o que qualquer pessoa pode fazer. Você tem que fazer como justo, andar como justo, fazer o que justo faz. Quando o Senhor pediu Isaque para Abraão, na manhã seguinte ele saiu. Caminhou 3 dias até chegar no Moriá. E quando eles chegam, o menino pergunta para eles, pai, eu estou vendo tudo aqui. Só não estou vendo o cordeiro. E o pai responde isso aqui, ó, para ele. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Esse homem estava indo oferecer o único filho que Deus tinha dito que era por intermédio dele que a promessa ia se cumprir, mas crendo que mesmo que ele matasse, o Senhor ressuscitaria.
Ele continuou caminhando. Ele continuou caminhando pela fé. Ele disse, Deus vai prover, e continuou. Por que você não fala a mesma coisa? Deus vai prover. E continue caminhando. Deus vai prover. E continue caminhando. Ei, talvez você chegou naquele ponto que ou você vai crer no Deus provedor, no Deus que supre todas as nossas necessidades, no Deus que provê, ou você vai ser reprovado de novo no mesmo teste e vai retardar coisas que Deus quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus, passa no teste da necessidade. Passa. No período dos projetos de conquistas, nos encerramentos de jejum, eu falei sobre os testes de Abraão. E dentre eles eu falei do teste da necessidade. Você pode voltar a procurar lá. E eu vou pedir até para o Jonatas colocar na descrição aqui, que fica mais fácil. Você vai lá e ouve novamente essa mensagem. Passa. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ó, tá aqui. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. Você vê que ficou, né? As pessoas fazem uso daquilo que Abraão liberou. No monte do Senhor se providenciará. Vai para o monte do Senhor e você vai ver a providência dele. Vá para o monte do Senhor. Não adianta você ir para lugar nenhum, vá para o monte do Senhor. Passa nos testes, passa no teste da necessidade. Dê uma resposta de fé. Seja fiel até o fim. E Deus vai prover. Eu sei que Ele está dizendo. Ele é um Deus de abundância, meu querido. Ele é um Deus de abundância. Se você não tem visto essa abundância na sua vida, é porque você não tem crido. Dai, e ser-vos-á dado, em boa medida recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Dá passos de fé, dá o que você tem. Todo mundo tem algo para dar. Um pouquinho de azeite pode se tornar um negócio de azeites. Um pouquinho de farinha de azeite pode alimentar por anos uma pessoa. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor. Então aprenda a confiar no Senhor. Deus quer que você cresça. E para crescer tem que crer. Crer no Deus provedor. Para de esperar de pessoas, espera por Deus. Para de buscar nos outros, busque em Deus. Para de fazer como você sempre fez e vá depender de Deus. Em nome de Jesus, o justo viverá pela fé. Vá para o monte da provisão e você vai ver o Deus Jiré, o Jeová Jiré, chegar e prover na sua vida abundantemente. Chegou a hora de você mudar a sua vida, sair disso para sempre. Talvez esse é o seu Jordão. Atravessa, vai para o outro lado, rompa, creia no Deus provedor. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada, que está orando comigo. Peço
que essa palavra tenha transformado a vida dela, que ela esteja nesse momento consciente, que ela tenha entendido e que ela já tenha rompido internamente, decidido a se levantar com fé, com temor e ter atitudes de fé, de temor, íntegras, passar nesse teste, romper, não repetir padrões derrotados, não retroceder, mas obedecer radicalmente. Dar os passos de fé, o justo viverá pela fé, tudo é possível que crê, ela precisa aprender a andar por fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Enquanto uma pessoa não decide realmente depender do Senhor, crer no Senhor, buscar ajuda no Senhor, a vida dela não sai do lugar. Ela precisa crer, crer, crer. É crendo, 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 crendo no que ela está lendo. Talvez até pregando para os outros. Ela precisa pegar a palavra e se vestir dela, ser possuída por ela, recebê-la, guardá-la no coração. Ela precisa depender do intangível para ela tocar no tangível. Ela precisa crer no sobrenatural para ver resultados aqui no campo físico natural. Eu oro para que ela creia, Senhor, porque é o caminho da fé que leva à vitória. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu concordo com todas essas orações que estão sendo feitas e eu declaro mudanças, vitórias, provisão, livramentos, rompimentos, um novo tempo, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido fortalecidas, renovadas, que tenham entendido, que vendas tenham caído, que ela tenha uma consciência viva do que o Senhor está falando e que ela haja fé, que hoje ela esteja fazendo uma risca no chão e tenha decidido a viver nesse nível mais alto, que é o nível da fé, no nível da fé. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje, Casa Firme, um trabalho maravilhoso, 25 horas de oração, passamos a madrugada. Amanhã, reunião do Deus que Sara. E assim nós vamos de glória em glória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Conheça o nosso super lançamento. Livro Oração de Neemias. Deus Grande e Temível, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro que mostra a história de um dos homens mais incríveis da Bíblia, que não se deixou desanimar e lutou pela reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. Use o exemplo de Neemias, sacrifique o conforto e lance-se nesta fé viva, que tem o poder de reconstruir os muros da sua vida. Uma leitura de fácil entendimento e com uma profundidade que fará você expandir a sua mente. Adquira em um dos nossos templos ou pelo nosso WhatsApp 11 3296 9449.